Olá, tudo bem? Eu me chamo Karina, sou do Ateliê Karina com Amor e hoje eu trouxe para vocês o passo a passo desse porta-celular super fácil de fazer. Você que é iniciante na costura vai conseguir fazer ela e quem tem um pouquinho mais de experiência vai poder fazer várias num dia. Eu mesma fiz essas 4 aqui numa tarde só. Dá para vender por um valor bem justo, porque ela vai pouco material. Quem puder se inscrever no canal, vai ter muitos outros passo a passo depois desse. Hoje a gente vai ficar com esse passo a passo dessa capinha de celular, super fácil de fazer. Vou passar a lista de materiais. Para fazer essa capinha, a gente vai precisar do tecido principal e do forro. O tecido principal, eu já estruturei ele na manta R2. Eles medem 34 por 12. Uma vez no tecido, uma vez no forro e uma na manta já estruturada, né? A alcinha é um tecidinho aberto, ele tem 30 por 5. Aí eu dobro ele no meio, passo o ferro para vincar. Aí trago cada uma das pontas para o meio, como se fosse um viés. Aí a gente dobra ele e passa o ferro e depois uma costura em cada ponta, em todo o comprimento. A aba, ele vai ter 10 por 10. Aí a gente vai dobrar no meio. A manta vai ter 10 por 5. A gente vai costurar junto. Primeiro eu costumo fazer a alcinha. Eu passo ela no ferro, como eu tinha dito, e passo a costura. Depois a gente vai pegar a manta, vai colocar em cima o tecido da aba e vamos fazer uma costura em toda a volta, deixando um lado para desvirar. Lembrando que depois de eu estruturar com ferro, passar o tecido na manta R2 para ele grudar, eu passo uma costura em toda a volta, uma costura de segurança para o tecido não sair. Só para prender ele na pontinha, depois a gente aplicar na peça. Costurei a aba, agora a gente vai desvirar. Toda costurada, aí por aquela abertura que a gente deixou, a gente vai desvirar e assim ela fica desvirada. Aí quem quiser pode passar uma costurinha. Aqui tá a aba também costurada, a gente tira essa linha depois.
Agora a gente vai pegar o tecido principal, vai dobrar no meio e vai fazer um piquezinho só para marcar o meio da peça. Vamos fazer a mesma coisa com a aba, que é para não ficar torta quando a gente colocar. A gente dobra no meio e faz um piquezinho bem pequenininho. Aí a gente coloca pique com pique e um alfinete para prender bem no meio. Aí você vai colocando o alfinete, sempre observando para ver se ela vai ficar bem no meio. A alça a gente vai colocar uns 2 dedos abaixo do início ali. Os 2 dedinhos tá mais do que bom. Colocamos também um alfinete para segurar e vamos na máquina costurar. Depois de costurada, ela fica assim, ela fica presa, a alça e a linha. Aí a gente vai dobrar a alça pra dentro para não correr o risco de na hora de costurar a alça junto. A gente vai pode ser um grampinho também, o que vocês preferirem. Aí a gente vai vir com o tecido de forro, frente com frente, faz o sanduíche. Passar uma costura em cada ponta. A gente pode colocar um alfinete para não correr o tecido e ficar bem certinho. Só nessas pontas que eu coloquei o alfinete, tá? Feito as costuras, a gente vai abrir a peça, não desvira ainda, só dobra ela assim. Só cuidar sempre a junção da costura para não ficar torto. Ó, ficou bem retinho. Aí a gente coloca um alfinete para segurar ali. Coloca o alfinete em toda a volta para ficar bem seguro. Cuida do outro lado também para ficar retinho a costura. Costura com costura ali para não ficar torto. Aí agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma costura nas laterais agora, de um lado e também do outro. Aí do outro lado a gente não esquece de deixar uma abertura para poder desvirar a peça. Pronto, aqui eu já fiz as costuras, dei 1 centímetro a margem para não ter perigo. Ó, ficou bem costurado e daí pelo espaço que a gente deixou a gente vai desvirar a peça. Procura deixar um espaço grandinho, não tão grande, mas também não tão pequeno para não ficar tão difícil como ficou para eu desvirar essa peça. Eu peguei uma tesoura que eu tenho com a ponta redonda para poder ajudar ali a desvirar. Só cuida para não forçar muito, para não forçar a costura. A peça já está praticamente pronta. Agora falta bem pouquinho. Aí a gente ajeita, dá uma passada no ferro.
Agora a gente vai fechar essa abertura que a gente deixou com ponto reto. Só fazer uma costurinha ali para fechar. Ó, aqui eu já fechei. Agora eu vou colocar o forro para dentro dela e ela já vai estar praticamente pronta, só faltando o botão. Eu peguei uma régua para poder me ajudar ali, para auxiliar. Mas até com a mão mesmo a gente já consegue colocar. Aqui quem quiser pode fazer uma costura em toda a volta, rebatendo, mas eu prefiro deixar assim, porque quando a gente passar usando a R2 ela já vai grudar um pouquinho ali no forro. Agora a gente vai fechar e vai marcar para colocar o botão. Eu uso balancinho, mas vocês podem usar o alicate de pressão também. Com ela fechada, você já vai vendo aonde que o botão fica. Aí marca ali, faz o furinho para marcar os dois lados. Meu balancinho ainda tá solto, ainda não prendi, mas dá pra fazer tranquilo. Procura sempre deixar um espaço, uma pequena folguinha, porque dependendo do tamanho do celular ele pode apertar na hora de fechar o botão. Então quando for puxar a aba para marcar a parte de baixo, procura sempre dar um intervalinho pequenininho. Com alicate de pressão é bem mais fácil de colocar. E pronto, gente, tá finalizado. Bem rapidinho de fazer e fica muito lindo. Eu aproveito a convidar todo mundo que gostou desse passo a passo para se inscrever no meu canal, que logo eu vou trazer muitos outros passo a passo. Assim ficaram cada uma das peças prontas. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um grande beijo e fique com Deus.